Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vindas a Um Barril de Esquerda. Eu me chamo Pablo Henrique, sou médico veterinário formado pela Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL, através do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o nosso queridinho Pronera. Caso você não saiba o que é o Pronera, vai estar linkado aqui em algum canto dessa tela um vídeo que a gente já produziu sobre o Pronera. E também sou dirigente estadual pelo Rio Grande do Sul do movimento Lutivete. E o vídeo de hoje a gente vai tentar responder uma questão, que é a individualização dos problemas da veterinária. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Ah, e antes da gente começar, propriamente dito, o vídeo do canal, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. A sua interação no início é muito importante para a gente, para o engajamento, para dar mais visibilidade para a nossa luta. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Hoje eu quero te convidar para a gente responder em conjunto uma série de questões sobre a veterinária. Esse vídeo aqui não é somente para você veterinário, você estudante da área, tá bem? Esse vídeo aqui, ele também é para toda a nossa sociedade. Os nossos problemas enquanto classe, eles não são individuais nossos. Você já deve ter escutado uma, duas ou várias vezes. Por que nós médicos e médicos veterinários carregamos a culpa da desvalorização da nossa classe? A gente escuta que é porque não trabalhamos o suficiente, não estudamos o suficiente ou não empreendemos direito. E a mais clássica de todos é: a nossa classe é desvalorizada porque a gente aceita plantões de 80, R$ 120, trabalhar por 12, 14, 16 horas. Isso falando de transporte até você chegar na sua casa, né? Bem, eu tenho um ano de formado, mais de um ano na verdade, e eu passei por algumas realidades da veterinária. Mas quando eu me formei, a primeira coisa assim que foi muito impactante para mim foi as primeiras vagas de emprego que eu encontrei. Que todo mundo sabe que a inserção, quando você se forma, a inserção mais rápida no mercado de trabalho dentro da nossa área é o mercado pet, né? Dentro de clínicas, dentro de pet shop. E aí me ofereceram um plantão de 12 horas por R$ 80. E aí aquele Pablo que se tornou alguém, né, que saiu de região de assentamento da reforma agrária que ele foi criado a sua vida inteira no Cabo da Enxada e minha mãe me falando, meu filho, estude para ser alguém. Aí eu me tornei alguém aos olhos da sociedade. Me tornei médico veterinário. Você vê que o médico veterinário vem antes do seu nome. Não é Pablo Henrique médico veterinário, é médico veterinário Pablo Henrique. Entendem, né? Então me tornei alguém. Antes eu não era ninguém, me tornei alguém. E esse alguém que eu me tornei, ele entra no mercado de trabalho com a apresentação dos seus primeiros empregos, né? Por R$ 80, 12 horas. Aí o Pablo, que não era ninguém, ele estava, quando ele saiu para ir fazer a faculdade, ele estava ganhando de 100, R$ 120, trabalhando no cabo da enxada, debaixo do sol, capinando, mas ele trabalhava 8 horas. Mas claro, né? Tava precisando. O veterinário não vive só de amor por animais, né? As pessoas acham que a gente só vive de amor, mas bem, o veterinário tem que pagar luz, internet, conta de celular, conta de água, ele precisa comer, ele precisa assistir um filme, ele precisa ir num show, ele precisa ir no bar, conversar com os amigos. Não sei se isso faz sentido para vocês, se a gente deve ou não fazer essas coisas, né? Por causa que esses dias eu tava ouvindo aí que pobre não precisa ter sofá, porque o que pobre quer fazer com sofá, né? Esse papo de coach. Mas bem, se ao final desse vídeo você ainda manter o pensamento que os problemas da nossa classe é um problema individual, bem, alguma coisa você não vai entender nesse vídeo. Isso daqui não tô falando para te fazer você se sentir menos nem nada disso, é.
Eu te convido a reassisti-lo novamente e a comentar, a entrar nas nossas redes, a entrar em contato conosco, que a gente vai fazer de tudo para que essa compreensão ela não permaneça, tá bem? E bem, para a gente falar de veterinário no Brasil, a gente precisa falar sobre a criação da veterinária do Brasil, né? A primeira faculdade de medicina veterinária criada no Brasil foi em 1914 e militar. E quem é que tinha acesso à educação nesse período? Eram pretos e pobres escravizados? Eram nossos povos indígenas? Eram nossos pobres? Não. Quem entrava nessas faculdades e, consequentemente, a faculdade veterinária, nesse primeiro momento, principalmente militares, mas também membros da grande oligarquia brasileira, dos latifundiários, empresários brasileiros, né? E aí, quando a gente para pensar numa das primeiras faculdades criadas no mundo, que foi ali na França por volta de 1760, mais ou menos, a gente vê uma diferença de quase 200 anos para a criação. Quando a gente pega a criação do Conselho Federal, não é exatamente 200 anos da criação da primeira faculdade de medicina veterinária para a criação do primeiro conselho, né? Legitima a nossa classe. E bem, por que eu faço esse adendo, esse parêntese, né? Primeiramente, para sair, a gente sair desse ponto de que a educação no Brasil nunca foi prioridade. No momento que ela entra para ser prioridade, tem alguma coisa central nesse debate, nessa construção educacional do Brasil, ela é direcionada. E ela é direcionada para quem, né? Para quem detém o poder, seja ele econômico, militar, né, cultural e social. Mas como era que era o cuidado desses animais antes da veterinária? Que essa que é a grande pergunta. Então, antes de 1914, não existia animais no Brasil, não existia produção, não existia leite, não existia salame, não existia queijo, não existia iogurte, não existia carne de sol, não existia carne seca, que é a mesma coisa, né? Mas enfim, não existia o charque. Esses são alimentos milenares que a gente já trabalha com eles há muitos anos. E o cuidado com os animais, eles não surge hoje, né? Ele não surge com o advento dessa classe chamada de veterinária. A história oficial da medicina veterinária costuma começar ali pelo século XX, em 1914, para ser exato, né? Que é a criação da primeira faculdade de medicina veterinária no Brasil. Mas isso é apenas um pedaço da história da veterinária e a história dos cuidados dos animais no Brasil e, consequentemente, os cuidados da nossa saúde, seja ela a nossa saúde alimentar, ou seja ela cuidar de saúde através das zoonoses, né? Identificação, processo de investigação, de criação de cura, né? E de medidas de combater isso. No Brasil, quem fazia o cuidado desses animais, seja os animais de produção para o consumo humano ou para tração, né? Para utilizar na que o Brasil é agrícola, então utilizar na agricultura, quem fazia isso eram nossos povos originários, os povos africanos escravizados, que detinham o conhecimento milenar, né? Esse conhecimento passado de geração em geração e que ao longo de toda a história brasileira foi ceifado, né, a continuidade desses conhecimentos milenares, que até hoje eles não são validados e representados, né? E bem, isso é um resuminho bem chulo, né? Mas enfim, a gente não está aqui para falar do início da veterinária, sim onde a gente está. Então, antes de existir médico veterinário, já existiam séculos de cuidados com animais no Brasil. E a criação da faculdade, da primeira faculdade de veterinária do Brasil, ela surge praticamente para atender alguns interesses.
E quais eram esses interesses, né? O interesse militar, da utilização do cavalo como ferramenta militar, né? Estamos falando de 1914, gente. Então, o emprego da força do cavalo ainda assim era um grande determinante nas guerras. Não que o Brasil tenha enfrentado muitas guerras, né? Mas, falando do Brasil, era um grande instrumento para repelir a população, né? Nos seus enfrentamentos. Para servir uma elite agrária exportadora de produtos de origem animal, né? Que se estavam surgindo, se aprimorando ali no início. É daí, né, que se vem a veterinária. E o Brasil fez aquilo que ele sabe fazer de melhor, né? Usar o conhecimento dessas pessoas e depois fingir que elas nunca existiram. No Brasil, né, a veterinária, então, ela não nasce como uma ciência, né? Como nos outros lugares do mundo, como na França, né? O surgimento da primeira faculdade de veterinária no mundo foi na França, ali em 1760. Então, ela não nasce como ciência no Brasil, ela nasce como trabalho. E nasce na mão de gente que não tinha o direito sequer de ser humano, né? E quando a universidade chega, ela não cria a veterinária, ela apenas oficializa quem tem o direito de ser esse profissional. E adivinha quem tem esse direito, né? Europeus, filha da... E aí, entre 1910 e 1930, surgem as primeiras faculdades de veterinárias no Brasil. E se você acha que ela foi criada por amor aos animais, por carinho, por afetividade, pela ciência, né? Tipo, estudar os animais, em querer estudar como fazer toda essa produção, enfim, ter o foco na produção de conhecimento. Não, ela foi criada para o cavalo não morrer, para, para filhos de latifundiário, para militares, para elite agrária. Era uma formação pensada no trabalho, né? Para melhorar a produtividade precária, para garantir a exportação, né? Que estava se intensificando esse processo de exportar produtos de origem animal, né? E para proteger os animais do exército. Então, não se tem um dado fidedigno, né, de quantos veterinários tínhamos formados desde 1914 até 1990, mas é isso, né? Estima-se que a gente teria ali de 3 a 5 mil veterinários formados no Brasil. E repara, a origem da veterinária ela não é no mercado pet, ela não é na clínica, ela não é romantizada, ela é militar, ela é estatal e ela é agrária. É isso. Esse daí que é os primórdios do surgimento, do trabalho. Nem vou falar da ciência, tô falando do trabalho enquanto veterinário. E a expansão da veterinária, ela ocorre principalmente pós 1950, né, com o advento da Revolução Verde, ocorre um processo de modernização da tecnologia do campo, da agricultura. Aí a gente está falando da mecanização, da utilização de agrotóxicos, fertilizantes, raças melhoradas, né? Medicamentos industriais. Então, estamos falando desse lugar. E aí a gente começa a exportar esses conhecimentos, esses maquinários, essas pastagens, essas raças novas, né? Essa genética. E através da Emater e da Embrapa, da extensão rural, né, a gente tem o agravamento dessas relações que a gente já falou anteriormente, né? Quem, para onde e por quê? Logicamente leva à separação dessas duas realidades descritas anteriormente, né? E qual era a missão dessa época, né? Levar a tecnologia aos latifúndios. Mas ainda assim, nessa época, o estudante de veterinária era majoritariamente ligado ao campo. E as elites da pecuária, da elite militar,
Mas essa fase de centralidade estatal de desenvolvimento da nossa classe, das profissões, de áreas de atuação, de aumento das faculdades, de cursos ofertados, hã, ela estava prestes a ser desmontada. Foi por um curto período de tempo. E, e com o processo da ditadura militar, a gente tem o agravamento desse público-alvo, né, desse curso. Mas aí a gente entra no terceiro ponto desse vídeo, que é o neoliberalismo e a precarização e o adoecimento da nossa classe trabalhadora. É aqui que começa aquilo que eu chamo de a grande virada, a virada neoliberal. Bem, o primeiro ponto que eu quero elucidar com vocês é a mercantilização da educação, que ocorreu a partir de 1990, né? De 90 para cá, explode o número de faculdades privadas. Agora, qualquer grupo educacional pode abrir um curso de veterinária como quem abre uma franquia de açaí. Laboratório, corpo docente, infraestrutura. Quem se importa, né? O importante é o boleto do aluno. E o segundo ponto é a destruição do Estado como fomentador, né? De políticas públicas, seja elas educacionais, de desenvolvimento agrário, de desenvolvimento da medicina, né, da ciência da medicina. Enquanto o ensino se expande descontroladamente, o Estado encolhe, que um dos processos do neoliberalismo é isso, né? É a diminuição da força do Estado, do tamanho do Estado, o investimento público do Estado, né? Então, o Estado encolhe, a gente tem menos concurso, temos menos orçamento, temos menos pesquisa, menos vigilância sanitária, menos inspeção, menos defesa agropecuária. E bem, o resultado disso é simples, né? Ah, as áreas públicas que deveriam absorver a maior parte dessa classe colapsa. E todo mundo é empurrado para onde? Para o mercado pet. E aí, só que o mercado pet não foi pensado para absorver mais de 200 mil profissionais, né? E a partir disso, dessa realidade, né, que a gente vê plantões sendo, como eu falei anteriormente, né, plantões sendo oferecidos a R$ 80 12 horas, sem direitos, sem folga, sem nada. E isso leva ao que, gente? Isso leva ao nosso adoecimento. E aí a gente entra num dos temas mais sérios da veterinária hoje em dia, que a veterinária é uma das profissões com maior índice de depressão, burnout e suicídio. E aí, quando a gente entra nessas questões aqui, é o momento que surgem esses coaches de internet, que invalida tudo isso e coloca a culpa somente no indivíduo. Você que não empreendeu direito, você que não soube gestionar direito, você que não soube falar com o público, você que não soube se vender, você que não soube estudar, você que não fez as formações certas. A precarização não é um problema moral, ela é um problema estrutural. Mas sempre tem um veterinário coach, né, para dizer que a culpa é sua, porque você não acordou às 5 horas, para agradecer ao universo, para fazer 200 rios sobre o mindset. Porra! E por que a culpa cai sobre nós, né? E depois de tudo isso, vamos voltar à pergunta inicial. Por que colocamos a culpa da desvalorização da veterinária em nós mesmos? Bem, é porque a gente vive num país neoliberal, que a sua política econômica é neoliberal e que transforma o sofrimento coletivo em uma decisão individual. A culpa não é sua, não é do veterinário que aceitou R$ 80, não é do estudante que ainda não aprendeu tudo. E aí a gente para olhar para as clínicas, né? E aí a gente vê estagiário auxiliar veterinário, estagiário de universidade, estagiário de recepção, consegue se formar toda uma clínica veterinária com estagiários. Para quê? Para jogar o valor do profissional lá embaixo, sabe? E a culpa da estrutura da nossa sociedade que apagou os saberes indígenas e negros, que elitizou a formação, que serviu o exército e ao latifúndio,
que tecnificou o trabalho através da Revolução Verde, que destruiu o Estado, que mercantilizou a educação, que saturou o mercado pet, que adoeceu a classe. E no final disso tudo a culpa é nossa? Então, e se a culpa ela não é individual, a solução também não é. Não existe saída meritocrática para um problema estrutural. E é por isso que precisamos lutar por centros públicos veterinários, grandes hospitais veterinários. Que nem esses grandes hospitais do Brasil, né? Por causa que a partir disso a gente consegue pegar essa grande massa de trabalhadores que são extremamente formados para você. Hoje, você precisa ter trocentos cursos de especialização para você conseguir minimamente uma renda aceitável, né? E ter trabalho. Então, dentro desses grandes centros públicos de veterinária, a gente consegue fornecer atendimento de qualidade, com responsabilidade, com ética, sendo valorizado, recebendo aquilo que é devido, né? E eu não saio daqui com o pensamento que veterinário deveria receber mais do que qualquer outra profissão. Não tenho essa visão, né? Para mim, o meu ponto de vista, todas as profissões, seja elas formais, as informais, são extremamente relevante de importância para o Brasil, para a economia do Brasil, né? Isso garante que isso garante carreira estrutural, carreira de Estado. A gente precisa voltar com a fiscalização forte, a gente precisa hã, limite de cargas de trabalho para profissionais e sistemas produtivos. Por causa que, por exemplo, quando a gente olha para a Europa e a gente vê que para cada profissional de cada área, né, existe um limite de animais que aquele profissional pode atender no sistema extensivo, seja ele bovinocultura, suinocultura ou avicultura, né? Então, trazer essas questões que a gente já vê na comunidade internacional, só que não é utilizado aqui. Hã, e políticas públicas para a saúde mental. Quando a gente para pensar sobre isso, a gente vê que isso não é um problema só da veterinária. Esse não é um problema exclusivo da veterinária. Então, nós precisamos estar dialogando, nós profissionais de todas as áreas, formais e informais, estar dialogando sobre qual, o que é que a gente quer para a nossa saúde mental, o que a gente precisa dentro das nossas realidades, né? E a gente precisa também falar sobre a transição agroecológica, uma transição ecológica dos nossos meios de produção atual. Por causa que é isso, como eu falei, né? A gente, mais da metade dos motivos de morte dos seres humanos vem de doenças transmitidas por animais. E o nosso atual sistema produtivo, ele corrobora para o surgimento dessas doenças, né? E a valorização salarial e organização coletiva. E aí eu parto em defesa do Lutvet, né? E quando a gente para pensar na história da medicina veterinária, a gente para pensar na representatividade da nossa classe trabalhadora, a gente olha para esses espaços, para os sindicatos, para as associações, e a gente vê quem? A gente vê essas figuras elitizadas que estão nesses espaços de tomada de decisão, que vêm dessas grandes famílias que estão nesses espaços e quando olha para nós, reproduz esse a gente que está no chão, que a gente que está sofrendo, a gente que está morrendo, a gente que está se matando, vem que esse discurso de a culpa é nossa. Por causa que se eles conseguiram chegar onde eles estão, a gente vai conseguir também. E se a gente não conseguir, a culpa é nossa. Não é culpa de todo esse sistema. A veterinária ela nunca foi individual. A exploração também não é. E a mudança, bem, a mudança vai partir de nós, mas somente se organizado. Você não está sozinho. Você nunca esteve. E esse é o primeiro passo para a gente transformar a nossa classe e a nossa sociedade. E bem, se esse vídeo fez sentido para você, curte, comente, compartilhe, mas principalmente converse com os colegas. A luta começa pela conscientização e ela continua pela organização. Então eu te convido a entrar no Instagram do Lutvet, vai estar linkado aqui, aqui na tela.
Te convido a participar das nossas conversas, Thiago. Te convido a participar desse movimento. É um movimento novo, é um movimento em construção, mas é o primeiro movimento popular da veterinária. Então é isso, gente. Vamos transformar o país por causa que, se a gente for depender deles, estamos fudidos e lascados e mal pagos. Muito mal pagos.